Paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias sem demora, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 1. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Contrário. Aí. Vamos lá, vamos ler, diz assim o texto. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Vamos orar. Senhor, continue conosco neste momento, quando meditamos na sua palavra. Fala aos nossos corações, abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa atenção, para que possamos fazer desse momento um momento de nutrição de alma, de nutrição do coração, daquilo que precisamos, Deus, para continuar na caminhada e, acima de tudo, continuar crescendo como discípulos Teu. Faz isso nesta hora, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vocês devem estar, com certeza, acompanhando nessas duas últimas semanas, o Remembrance Day. Muito tem se falado disso na mídia, nós vemos os lembretes em todo momento. É um tempo comum de você estar andando pela rua e encontrar às vezes com um desses chamados veteranos, que eu confesso para você que enche meu coração de singeleza, quando você vê às vezes um aí com seus 80 anos e mais, com a sua boininha, com seu peito cheio de medalhas, gente que lutou para que, de uma certa forma, o mundo continuasse livre. Nós sabemos que esse Remembrance Day, que vai acontecer amanhã de maneira mais específica, ele celebra ou ele lembra o sacrifício daqueles que deram suas vidas na Primeira e na Segunda Grande Guerra, e agora, de uma certa forma, incorporam-se todas as guerras, onde há perda de gente, sacrifício humano, e gente que acredita que o mundo não deve ser governado por uma tirania. Como eu falei aqui a semana passada, lembrando dos horrores da Segunda Guerra Mundial, eu fico imaginando se o mundo de sã consciência, não tivesse entrado contra, por exemplo, a Alemanha nazista de Hitler. Você consegue imaginar se hoje você estivesse vendo um filme como Hitler planejava que você e eu víssemos? Se ele tivesse vencido, nós não iríamos no Museu da Guerra para ver, por exemplo, restos de roupa das pessoas que morreram no Holocausto, que foi uma tragédia. A ideia de Hitler era que ele iria se mostrar ao mundo, ele não queria esconder nada, e essa é a razão que os museus têm os artefatos para mostrar, porque a ideia dele era mostrar para o mundo, em vários museus sobre a Terra, mas não a desgraça, mas sim o que ele achava que era a grande limpeza do mundo. Então ele por isso que tem muito filme, por isso que tem muita fotografia, por isso que tem muito de roupa a cabelo. É para mostrar que olha como nós terminamos com a raça ruim do mundo. Então você imagine por um momento, se não tivesse os aliados entrado em guerra contra esse sistema, nós estaríamos com certeza absoluta em um outro mundo. Então é um momento importante para a gente lembrar, para a gente pensar. Eu sei, eu reparo, eu sou de lá, como você, de um país que não conserva muito esse tipo de memória. Eu acho que para muita gente foi entender o que era o Remembrance Day quando veio para cá. Quando viu a bendita florzinha vermelha em alguém, perguntou: o que será esse negócio que o pessoal está usando aí? E muitos, mesmo depois de 10, 15 anos, ainda não sabem o que é. E isso se dá por dois fatores. O primeiro é porque o Brasil não foi tão afetado na Segunda Guerra. Nós não tivemos
cidade, a sua cidade bombardeada, como foi Londres bombardeada. Em que muitas das igrejas hoje que você vê hoje são reconstruções do pós-guerra. Nós não tivemos isso nas grandes capitais, em nenhum lugar do Brasil. Entretanto, é bom lembrar que episódios terríveis aconteceram no Brasil. Você tem que lembrar de um, pelo menos, que é quando o nosso governo envia de volta para os campos de concentração Olga Benário, que era uma resistente do Partido Comunista, que foi mandada embora pelo governo de Vargas, simplesmente num conchavo com o nazismo. E aí, nesse processo, ela volta para a Europa, e na Europa ela é morta. Brasil envolvido. Algumas coisas aconteceram lá, então nós não podemos simplesmente falar, não tem bombardeio no Brasil, eu não me preocupo com isso. Segundo fator importante é que nós somos um povo de característica de uma memória muito curta. Você concorda comigo? Ou todos nós aqui conhecemos nossos bisavós, tataravós e todos os outros? Você não lembra nem o primeiro nome se não tomar cuidado. Que a nossa memória não é memória para isso. Nós não aprendemos a relembrar. Nós não aprendemos a olhar para o passado para aprender. E essa segunda característica, o fator que menciono, a ausência da memória na nossa nação, ou a ausência do compromisso com aquilo que deve ser lembrado, afeta, transgride o compromisso de todo aquele que um dia, por livre escolha, recebeu a Cristo e acreditou nesse Cristo encarnado, morto e ressurreto. Eu vou repetir para você não viajar. A ausência de memória, a ausência dessa contemplação de coisas essenciais do passado, dá em você, em mim, um comportamento natural de não querer lembrar de nada, e isso transgride o nosso compromisso de olhar para trás, principalmente daquele dia quando eu recebi o Senhor, quando você recebeu o Senhor. De modo que a ausência da serenidade, da leveza, da estabilidade, da constância, do crescimento da vida de um discípulo do Senhor acontece, somente acontece, se nós lembrarmos constantemente do compromisso. Se você se esquecer, se eu me esquecer do compromisso, a leveza, a serenidade, a estabilidade, a constância, tudo vai por água abaixo. Porque não se mantém o padrão que deveria ser mantido. E aí a graça que eu recebi, e todos nós recebemos essa graça de graça, essa graça da vida eterna, ela tem que ser conectada com a perda da vida da carne. Eu e você recebemos a vida eterna e automaticamente perdemos a vida da carne. Repete comigo. Nós recebemos a vida eterna. Força, galera. Nós recebemos a vida eterna e perdemos a vida da carne. Significa isso? Eu recebi algo de Deus e anulei a minha carnalidade. Eu recebi algo que entrou no lugar do meu eu. Ou deveria ter perdido. Deveria ter desistido das tendências. Certo? Porque o pecado às vezes vira tendência. Vira um negócio que eu faço, o Adonis eu fazendo, entra na minha moda e vai comigo. A Eunice vê eu, o Adonis vem com a gente. O Evandro lá no fundo vê eu e ele vem com a gente. Vira uma tendência. E essas tendências que são contra Deus, que são parte dos prazeres do meu ego, eles têm que ir embora, eles têm que morrer, eles têm que sumir. E eu tenho que viver, eu e você, como um soldado de Cristo que luta diariamente contra os inimigos da paz interior, contra os inimigos que querem levantar em mim esse sentimento de eu sou independente, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus, eu não preciso de olhar para trás, eu não preciso de relembrar, eu estou livre. E isso é reconhecer a necessidade que eu e você temos de Deus, que eu e você precisamos seguir esse nosso Senhor de perto.
Seguir de perto. E aqui eu quero fazer uma primeira pergunta para você responder. Quão de perto você tem seguido a Jesus? Quão de perto você tem seguido a Jesus? E eu quero tentar te trazer ilustrações para isso, porque o que é seguir de perto alguém? Imagina você andando na rua comigo. Você só vai estar me seguindo se você estiver perto bastante para saber aonde eu vou virar, para onde eu vou entrar, o que eu vou fazer. Se você estiver numa distância de mim, você vai se perder. Eu vou virar numa rua, você achou que eu entrei num restaurante, aí você vai embora, cadê a rua? Mas não acha, aí você passou, era um restaurante, eu fui embora e você ficou. Seguir de perto é ver detalhes. Seguir de perto é ver, eu estou aqui, está aqui no meu ombro, olhando o que ele está fazendo agora. Qual que é a reação dele diante daquele conflito? Como que é o sorriso dele naquela hora de sorrir e como que é o choro dele na hora de chorar? Como é a fé dele no dia da adversidade e como é a perseverança dele no dia que tudo parece cair na sua cabeça? Se você seguir Jesus de perto, você consegue ver essas nuances. E você lembra ali da palavra dele, o que ele fez, o que ele faz, e você fala, opa, é por aqui. Se você deixar esse distanciamento ocorrer, parece que começa a operar um certo delay, um certo atraso. Na hora que você vai tentar fazer o que ele fez, já passou. Porque a primeira reação foi a ruim, foi a carnal, foi a humana. E depois é a tentativa de imitá-lo, porque está longe. Por tudo isso, eu e você precisamos viver num constante Remembrance Day. Nós precisamos lembrar diariamente, irmãos e irmãs, que nós morremos, que nós fomos afogados na água naquele dia, que ficou ali um ser, e que esse ser renasceu com Cristo para uma nova dinâmica de vida, na qual, de novo, eu tenho que gritar todos os dias, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E é isso que Paulo escreve nesse capítulo para a igreja de Roma. É uma carta escrita provavelmente na década de 50. Nós não temos ideia como foi a fundação da igreja de Roma. Existem algumas alternativas, algumas ideias, mas são pressuposições muito fracas, então não dá para bater o martelo em nenhum dos lados. Fato é que, se essa carta foi escrita na década de 50, ela, de alguma forma, chamou a atenção de Paulo, que a escreveu. A igreja chamou a atenção de Paulo. O burburinho que talvez se falavam a respeito da igreja de Roma. Há quem diga que ali no capítulo 1, verso 8, que há uma menção sobre que a fé daquele povo era escutada em todo o mundo, faz-se referência ao fato de que as pessoas comentavam sobre a igreja de Roma, de maneira positiva. Uma igreja que anda, uma igreja que cresce, uma igreja que está viva. Ela então não foi fundada por Pedro, ela não foi fundada por Paulo, ela foi fundada por alguém anônimo. E Paulo é ali guiado pelo Espírito Santo, e ele começa relembrando a igreja de Roma sobre o dia da morte daqueles que morreram para o pecado nesse capítulo. Eu penso que os irmãos de Roma começaram a desenvolver aquilo que hoje em dia a gente chamaria de visão. A gente falaria, os irmãos tiveram uma visão. Mas o que eu acho que na verdade é uma verdadeira justificativa, é o que eu acredito que os irmãos de Roma desenvolveram. E a justificativa era o seguinte: a gente gosta do pecado, e a gente adora viver com o pecado, mas nós também queremos ir para o céu. Logo, apareceu um caminho, uma possibilidade. Você vá, diga a palavra mágica. A palavra mágica é: Senhor Jesus, eu te confesso como o único Senhor da minha vida. Eu peço perdão dos meus pecados, eu entro nas águas, eu sou batizado, eu ganho meu visto para o céu. Ganhei o visto, estou feliz. Sei que eu vou para lá, porque eles estão falando lá que é assim que acontece. E depois que isso acontece, depois do ritual, depois do visto, eles voltavam loucamente para pecar, vida normal. Imagina, irmãos, que engraçado seria isso. Você vem na igreja até o momento do batismo. No dia do batismo você ganha a forra e você sai, hoje eu vou comemorar, já vai pirar lá fora.
porque Paulo escreveria isso, guiado pelo Espírito Santo, com essas perguntas que parecem ser óbvias. Se você está firme no Senhor, pastor Wesley, você está firme no Senhor, eu chego para você e falo, pastor, parar de pecar, tá na cara, todo mundo está vendo, você fala, eu não estou pecando, você está maluco? Agora, se estiver, vai falar o quê? Poxa, é verdade, acho que eu tenho. Não é assim, irmãos? Você fala alguma coisa contrária a alguém que está agindo positivamente? A pessoa está tudo direitinho, um exemplo, você vai lá, infeliz. Não, ninguém faz isso. De modo que o apóstolo Paulo vem ali, guiado pelo Espírito, para aqueles que estavam tentando viver essa vida apaziguada pelo rito, mas mentindo com as suas práticas, e vem com essa pergunta: o que diremos aí, pessoal de Roma? É para continuar pecando? É para continuar fazendo o que quer? É para continuar saciando o ego? O ego fala, eu quero isso, você fala, eu quero também. Eu quero também. E se soar um pouquinho estranho, você rebate com a justificativa: esse é meu jeito de ser. Eu já fui batizado, inclusive, já está liberado. Eu vou continuar pecando. Porque na verdade a graça é que aumente, porque eu já fiz a minha parte, eu já me batizei, eu já confessei, eu já entrei na comunidade. E Paulo responde: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Irmãos, quando nós somos encontrados com Cristo, o que aconteceu? Lembra? Tenta lembrar. Uma série de mudanças começaram a brotar dentro de mim e de você. E por causa dessas mudanças, ali no começo, todos nós desenvolvemos o que eu chamo de um controle de qualidade da espiritualidade. E esse controle de qualidade, que nasce junto com a conversão, é, na minha opinião, o porquê vivemos o primeiro amor. Se você não prestar atenção, você vai ficar te fazendo assim, você vai ver, você não vai entender nada que eu estou te falando. Eu vou repetir, porque eu sei que a cabeça resolve e não presta atenção. Quando eu e você fomos encontrados por Cristo, ali no início, esse negócio chacoalha a gente de uma forma que a gente liga um botão automático disso que eu chamei de um controle de qualidade. O que é controle de qualidade? Das linguiças, salsichas sadia. O que é o controle de qualidade? É ter certeza que elas têm o mesmo gosto, que nada vai dar errado, que você vai morder e vai ser sempre igual. Ok? O controle de qualidade da espiritualidade é que você e eu ficamos deslumbrados. Você e eu ficamos com uau, esse negócio é fantástico. Você e eu nos sentimos, encontrei-me com a vida. E aí existe esse controle, essa atenção para tudo. As atenções são voltadas para o que eu e você devemos fazer, para o que nós não devemos fazer. Parece que o radar está ligado 24 horas. Você está preocupado com o que o outro pode pensar se tiver numa situação complicada, onde o seu testemunho tem que falar mais alto e não falou. A gente fica assim. E aquilo gera o que? Gera mais conexão com Deus. Aquilo faz com que haja um crescimento maior. Esse controle de qualidade te coloca num momento de busca. E esse momento de busca, ele quer mais, ele quer aprender mais, ele fica todo excited. Uau, aprendi isso essa semana, eu vi aquilo. Esse controle de qualidade faz o indivíduo entrar numa igreja e ficar: o que será que Deus vai falar hoje? E não vai na igreja e está lá quase dormindo, morrendo. Esse controle de qualidade faz as antenas ficarem acesas. Esse controle de qualidade faz as pessoas andarem, acordarem de manhã e falarem: bendito seja o nome do Senhor, existe um propósito divino no meu dia hoje. E aí, como consequência, adrenalina, alegria, vontade, compromisso, desejo, generosidade, compaixão. Pavio curto morre, porque começa a perceber que Deus é acima de tudo, e as mudanças vão acontecendo numa escala muito rápida. Você vê um indivíduo numa semana, 2 semanas depois já tem mais coisas, e 3 semanas depois já está no outro nível. Eu convivi com vários
encontraram com Jesus lá na minha casa. E eu lembro de um coração assim, muito grato a Deus por tudo que nós vimos nesse moço, que era um traficante do bairro terrível. Falar em traficantes é uma oração que nós temos que fazer esse fim de semana, é lá pela favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, pela possível ocupação que vai acontecer nesse final de semana. Não se esqueça de orar. Não se esqueça de orar. E esse traficante, ele era o terror do bairro. Ele era o cara que se der vontade dele de jogar futebol, pelada de rua, sabe o que acontece muito lá, ou na quadra, ou no campo? Se o time dele não ganhasse, todo mundo ia morrer. Então quando ele jogava, tem que deixar ganhar. O cara era o cão. Era o cão. Eu nunca me esqueço. E ele era assim, completamente tatuado, umas tatuagens, uns bichos, uns capetas, uns negócios horrorosos. Tudo. E isso há 20, poxa, eu tinha o quê? Eu tinha 12 anos. Era um absurdo, você não via. E ele foi encontrado por Jesus. E eu nunca me esqueço de um dia, eu do lado dele na pelada. Eu não jogava, nunca joguei, sempre fui um perna de pau tremendo, mas ia lá para ver. E ele estava do meu lado, e eu cheguei primeiro, daqui a pouco vem chegando o camarada. Eu olho o cara, sabe aquele calor do meio-dia, gente? Que tá todo mundo suado, tomando tubaína, aquele negócio, o gelinho, né? Aquelas coisas brasileiras, especialmente 20 anos, 25 anos atrás. E eu vejo aquele ser chegando de calça e camisa abotoada, não de gravata, camisa assim normal, mas abotoada. Eu falei, brother, esse cara, todo mundo estava suado, não estava jogando, estava derretendo. Pelo amor de Deus, cara, põe um calção, uma camiseta aí, você vai sair? Não, vi o jogo. Você viu o jogo, cara? Sabe, você fica suado de ver o cara com tanta roupa, esse tipo de coisa. E eu não me esqueço, ele olhou para mim assim e falou, eu não quero mais mostrar para o mundo o que eu fui, eu tenho vergonha do que eu fui. Eu tenho vergonha do que eu fui. E eu vou orar todos os meus dias para que um dia eu possa tirar tudo isso do meu corpo para poder pôr um calção. Porque isso aqui era pescoço, era tudo, coitado. Ele falou, isso aqui é diferente do que está dentro. E eu não me sinto à vontade. A conversão, ela gera, faz o cara passar calor. Não estou falando que esse é o certo a fazer, eu não estou recomendando nada disso. Estou dando um exemplo de que a conversão, de que a vontade faz um cara que era o terror ser passado quase como um xarope. Isso é doido. Mas ele não estava nem mais aí. Porque ele estava livre. Ele estava livre no Senhor Jesus. Só que aí o que acontece? Chega um momento que esse fervor, esse morreu o velho homem, começa a dar um certo desconforto, a disciplina parece que começa a ir embora, e as atenções que eram voltadas para o compromisso, para o dia do sim, para o dia do afogamento, para a novidade da vida, parece que começa tudo a se esvaziar. Começa a ficar em segundo, depois passa para terceiro, depois para quarto, depois para quinto plano, e depois não tem mais plano nenhum. E aquilo que deveria ter sido o começo, que a gente chama o primeiro amor, ter durado no meio e ter permanecido até o dia que eu fechar meus olhos ou me encontrar com o meu Senhor, vira ou é transformado pela rotina numa lembrança do passado distante. E a impressão que eu tenho é que quando o indivíduo sai do seu país, essa impressão fica ainda mais distante, porque ele está lá depois do mar, em cruzar o mar para lembrar daquele momento. E essas influências começam a tomar lugar, vai fazendo o buraco cada vez maior, e o fim desse processo é o esquecimento daquele dia do funeral. O fim desse processo é o fim do Remembrance Day.
O fim desse processo é um dos milagres que acontecem hoje em muitos da família da fé. Sabe qual é o milagre? Sabe qual é o milagre? O milagre da ressurreição de quem morreu. Quem aqui já viu alguém ressurgir? Levante sua mão. Ninguém? Eu já vi um monte. Vejo todo dia estudando. Trato gente no gabinete pastoral todo dia. O tempo inteiro recebo e-mail de gente que ressurgiu. Pastor, me ajuda, porque pisei na bola, fiz isso, fiz aquilo. Nossa, e começa a contar. Acabou de ressurgir. Acabou de fazer um milagre. Acabou de ressuscitar o velho homem, a velha mulher. Veio com força total. E a impressão que eu tenho é que a palavra de Jesus, que nos ensina sobre o corpo que é esvaziado pela presença do maligno, depois que abre portas para ele, nunca fica mais um, né? Vem sempre um 7 a mais. As palavras, o segundo estado é sempre pior. Nunca o mesmo, nunca similar, sempre pior. Esse é um dos maiores milagres dos nossos dias, a ressurreição do velho homem e da velha mulher. Estava morto, era velado como morto, deveria continuar recebendo flores. Acordou, fica morto, fique morto. Fica aí na cidade dos pés juntos, miserável, André miserável. Porque se você acordar, você vai fazer besteira. Se você levantar, você vai contra o primeiro amor. O primeiro pé da cama, o direito e da esquerda, comece a pensar nisso. Ao levantar, quem põe o pé hoje no chão? É o velho ou é o novo? Se for o velho, já acorda com murmuração, com raiva, com tudo de ruim. Se for o novo, acorda, bendito seja o Senhor, porque eu vivo. Porque eu vivo. E porque as suas misericórdias se renovam nessa manhã. Elas novas são. Senhor, dá-me esse dia um dia de significado. E não um dia correndo atrás do rabo. Não pequenez, rodando. De vez de reto, demora 30 vezes mais do que vai rodando. Paulo diz, nós fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Voltando para a ilustração do primeiro amor, é isso que o primeiro amor faz, não é? Uma vida nova. Qual vai ser a experiência de hoje? Qual vai ser o livramento? Qual vai ser a comunhão? Qual vai ser a palavra que vai me nutrir? O que vai acontecer no momento do louvor? O que Deus vai me usar para falar com alguém durante a semana e ser luz para aquela pessoa? Ou o que Deus vai usar uma pessoa para ser luz na minha vida e aquilo vai encher do meu coração? Novidade de vida. Fluidez, todo dia algo novo, algo diferente. Então deixa-me te dar um checklist para você analisar o seu status, se você está nessa vida nova, nessa novidade de vida, se está morto ou se está vivo. Número 1, se você está anotando, vai fundo. Você está morto para o pecado se você vive no primeiro amor, e não se você viveu o primeiro amor. Eu vou repetir, você está morto para o pecado se você vive no primeiro amor. Eu tenho um exemplo muito fácil. Eu tenho 39 anos. Eu conheci Cecília, eu tinha 14. Robson, boa de matemática. Quantos anos atrás? Eu sou o pior, cara. 25. Olha, 25 anos atrás. É chaminha, boda de prata. Né? Boda de prata, 25, não é? Boda de prata, mas 25. Minha presidente já está falando aqui. Eu também. Caramba. Perante o Senhor que me ouve, perante o Deus que me fez, eu não olho para trás e falo, cara, eu amava tanto a Cecília, poxa, ela era demais, gatinha ali, 14
anos, 12 ou 14. Caramba, eu acordo todos os dias, ela sabe disso. Não tem demagogia, papinho furado, pseudo Romeu e pseudo Julieta, nada disso. Caramba, eu amo essa mulher todos os dias da minha vida. Amo cada vez mais. Amo cada vez com mais desejo, cada vez com mais vontade, cada vez querendo estar mais juntos. A gente chega a falar, pô, se depender da gente não quer fazer mais nada, só ficar junto o dia inteiro. Isso é uma coisa legal para você fazer o checklist do seu amor. O que você queria de sua vida? Queria dinheiro para ficar longe, para cair fora. A gente queria ficar junto, ficar mais junto. Faz uma logística de vida para ver se dá certo ficar um pouquinho mais juntos. Sim. Eu já estava na library, estudando. Tenho que escrever 11.000 palavras. Só para começar, assim, no final do ano. Eu estava lá, de repente bateu um negócio, falei, pô, eu quero ficar com a Cecília, escrevi para ela, vai pro Skype. Ela foi, vem para cá, eu vou largar tudo, vamos tomar um café. Não deu. Porque o primeiro amor continua. Porque o desejo continua. Porque a vontade de estar junto cresceu. Porque os sonhos são divididos somente se acontecerem juntos. Porque eu não quero estar com nenhum amigo mais do que com ela. Não quero. Você pode ser meu melhor amigo. Eu não te troco. Eu não troco ela por você, por ninguém nesse mundo. Porque ela é minha melhor amiga. É o primeiro amor que continua, que não morre, que não ficou num lugar e a gente está lá na crise, ela está lá, pô, que saco essa mulher, que saco, não. Aí veio a Camila na equação, e nasceu no primeiro dia ali, há 3 anos atrás, eu olhei aquela carinha, ela piscando, olhando para mim, com a mãozinha fechada, olhando como se fosse hoje. Eu estava acabado depois de toda a loucura do parto, morrendo, coleira. Respirei e falei, oh meu Deus, minha filha, eu sou pai. E passaram esses 3 anos, eu não olho, pô, aquele dia eu amei agora. Oh menina chata, para de chorar, bocuda, infeliz. E ela chora, e ela esperneia, e ela faz um monte de coisa como qualquer criança normal faz. E eu vou me controlando na hora que ela leva a gente à loucura. E por quê? Porque o amor continua lá. Logo eu vivo nesse amor. E vou viver todos os dias da minha vida. Ontem eu estava me preparando para o nosso momento de família, no nosso jantar, e veio uma música no meu coração, uma música que tem a ver com o passado musical meu, e eu escrevi a letra daquela canção. Eu falei, essa canção eu vou cantar todos os nossos jantares, junto com a minha filha, com a minha esposa, com os outros que vão de vir, nesse momento de família, rogando as bênçãos de Deus, porque a canção é uma bênção, desejando as bênçãos de Deus. E eu escrevi, eu pus a data que eu falei, é essa canção. E ontem eu mostrei para a Cecília, falei, nós vamos cantar essa canção nos nossos jantares, abençoando, porque eu já estou pensando como vai ser legal quando eu puder ensiná-la a cantar, mas cabeça desenvolvida e poder jogar arte goela abaixo e ensinar a alegria da música e outras alegrias. Agora eu não vou chegar lá, agora virou aborrecente, tá? Você quer saber se você está vivo? A resposta que você tem que dar é: você vive o primeiro amor com o Senhor. Porque se você viveu, você ressuscitou. E hoje é dia de você morrer de novo, se você ressuscitou, se assim você desejar. Número 2, o nosso checklist é: você continua morto para o pecado. Se nada te arranca, te tira, te faz deixar de seguir Jesus e de obedecê-lo de perto. Se não existe nenhuma circunstância na tua vida, sabe aquele tipo de coisa? Não, isso eu não aguento. Se você tem ainda na sua vida ou não, isso não dá, você está vivo. Se você tem alguma área, alguma tolerância a
você está vivo, você ressurgiu, você é um milagre vivo. Deus falou, eu quero te matar nas águas. E você falou, eu quero viver na carne. E aí de novo, a gente tem isso na vida se a gente não está seguindo Jesus de perto. Se a gente está à distância. Porque daí você fala, não, isso não dá. Na distância nunca dá. Com ele aqui, você atrás dele, ele falando no pé do ouvido, como dizemos. Você não tem coragem. Você fala, não posso trair meu Senhor. Como meditamos aqui sobre José. Eu não vou contra o meu Senhor. Não é contra só o meu chefe. Primeiro é contra o meu Senhor. Você está morto se diante dos dilemas, naqueles momentos que o emocional, presta atenção, supera a razão e você de imediato, antes de reagir, lembra do funeral. Se você, quando as emoções tentam sequestrar sua mente, fazer você ir por um caminho que você não deve, está tudo ali, os vulcões em erupção, aquela loucura, e você, opa, não, eu estou morto, eu morri, então verdadeiramente você morreu. Agora, se diante das turbulências começar, e aí você já fica até preparando a justificativa, não, eu vou explodir e vou falar, eu fui até aquela milha. Porque a gente guarda isso no coração, até qual milha foi. Você não sabe, eu tentei. E esquece que Jesus falou, não tem fim não. É o perdão 70 vezes 7, é a milha a mais que não tem que andar, é até o fim, não há limite, não há limite. E por último, você continuará morto para o pecado, se todos os dias celebrar o novo amanhecer, como diz, seja ele de aflições, de lutas, de alegrias, relembrando que é Ele quem manda, não você nem eu, que mais vale, como já dizia o profeta, obedecer do que sacrificar. Irmãos e irmãs, eu quero te perguntar nessa noite, se você está vivo, se você ressurgiu e tem vivido nessa situação de desagradar a Deus, porque quis viver de novo na carne e não quis permanecer morto em Cristo para ressuscitar na nova vida, eu quero te perguntar e que você olhe para dentro do seu coração e responda, mas pensando no que você faz, não no que você já decorou. Estou eu morto com Cristo? Ou vira e mexe, ressuscita o bichinho de novo? Eu quero te convidar mais uma vez a reafirmar o seu enterro essa noite, a reafirmar a sua decisão, a não se conformar, ouve isso, a não se conformar com o que você é, quando o que você é não reflete a vida que Cristo conquistou na cruz do Calvário para você. Quando a tua vida não reflete o que Cristo conquistou na cruz. Quando isso acontece, é porque ressurgiu quem deveria estar morto. Eu quero te incentivar a chamar as características que são resultados no agir na carne e diga para todas elas, depois de ter identificado-as, chega. Porque esse é o resultado da graça. Esse é o resultado do contato com Deus. Vai para a cova, André. Fique lá. Eu não vou te dar espaço, porque eu vivo o primeiro amor. Eu não vivi o primeiro amor. Porque eu vivo o caminhar em novidade de vida. Cada dia é uma coisa. Tem dia que eu estou down, mas mesmo no down eu estou dentro de mim gritando. Eu sei que meu Redentor vive. Eu continuo olhando para frente. Eu não vou deixar nada me abalar. Eu não vou deixar nenhuma pressão, nenhuma situação, nenhum mecanismo de defesa, nenhuma justificativa, nenhuma das muitas tentativas ressuscitar quem morreu.
Pois como Paulo escreveu, e assim eu concluo, o pecado não os dominará, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Tem alguém ressurreto aqui hoje? Tem alguém voltando à vida quando deveria estar morto? Tem alguma atitude sua que você não quer que aconteça, mas que acontece? Tem alguma explosão, tem algum comportamento, tem algum temperamento que é mais forte que o desejo do Senhor de te manter mortinho da Silva? Esse é o lugar para ficar. Eu queria hoje, em nome de Jesus, te incentivar a olhar para dentro de si e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, vamos fazer esse enterro mais uma vez. E amanhã, quando você estiver assistindo, se assim fizer, as comemorações, as lembranças, o Remembrance Day, pegue isso para a sua vida e fale: eu quero também lembrar hoje, Senhor, que eu morri ali para viver em novidade de vida, para viver a vida que o Senhor quer para mim. Vamos ficar de pé e nós vamos orar. Glória a Jesus. Eu vou tocar uma canção. Queria te convidar primeiro, antes de nós orarmos, a compartilhar um pouco com alguém. Vamos dividir o nosso coração, a nossa carga. Vamos abrir e falar: é isso aqui, Quando ressuscita, faz isso, viu? Quando o bichinho ressuscita, é isso que ele gosta de fazer. Vamos confessar os nossos pecados uns aos outros e depois nós vamos orar. Vamos fazer isso? Procure alguém primeiramente, eu também preparo aqui para tocar uma canção. Vamos fazer.